A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos começar no livro de Gênesis, pois vamos falar da criação. E não se pode falar de criação até irmos para o princípio de tudo. Vem, se você quer saber como essas coisas são feitas, princípios, os primeiros princípios. Então eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 1. Verso 1, ele diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Isso é notável. Pelo menos podemos ver que Deus é um criador. Ele diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Agora, o que eu vou falar hoje a você pode te colocar numa posição na vida onde você nunca mais terá falta. E você sempre terá abundância. Então, no verso 1 ele diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Ele criou. E então ele diz: E a terra estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. E então ele diz que as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, quando você estuda essa parte da Bíblia, fica evidente que há uma grande diferença entre os versos 1 e 2. Nós já enfatizamos isso muitas vezes antes, que a descrição da terra no verso 2 não parece se encaixar com a descrição do que Deus parece ter criado no verso 1. Porque ele diz: Deus criou o céu e a terra. Viram isso? Ok. Isso é no verso 1, certo? E no verso 2, e a terra, leiam. E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Leiam mais uma vez. E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Leiam verso 3. E Deus disse: Haja luz, e houve luz. E Deus disse... Leiam de novo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja. Haja luz. Sabe, na nossa comunicação diária, isso soaria como se ele dissesse a alguém: haja luz. No hebraico ele não diz haja luz, ele diz luz, seja. Entendem? Seja, quer dizer, venha à existência. E aconteceu. Amém? Ok. Então, se você olhar o verso 2, volte para o verso 2. Ele diz: E a terra estava sem forma e vazia, estava sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então,
há trevas sobre isso, está vazio, está sem forma, mas a primeira manifestação de Deus que encontramos é a manifestação do Espírito Santo. O verso 1 diz, no princípio, Deus. Ele usa a palavra Elohim. E Elohim é uma palavra hebraica que está no plural para Deus. Ok? Ela conota a pluralidade da personalidade de Deus, significando que, muito embora ele seja um Deus, isto indica que ele provavelmente é mais do que uma pessoa na divindade. Então ele diz, Elohim criou o céu e a terra. E então ele vai para o verso 2 e diz que o Espírito de Deus, agora ele esclarece para nós sobre quem é esta personalidade. Ele é o Espírito de Deus. Então na divindade nós identificamos uma pessoa. E esta uma pessoa é o Espírito de Deus, que também é chamado Espírito Santo. Então ele diz que o Espírito Santo, essa é a primeira manifestação que encontramos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se movia, ou seja, pairava, a palavra é gerar, incubar sobre, ou pairar sobre, certo? Ele pairava sobre ou em cima da terra, como se você vir uma nuvem sobre essa congregação agora, você diria que há uma nuvem pairando sobre as pessoas, ok? Então, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, esta é a primeira... eu acho que está muito rápido. Vamos ver de novo o verso 2, porque eu estou indo para o verso 3. E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque tudo também estava coberto de água. É o que ele diz. As trevas estavam sobre a face do abismo, ele chama de abismo, porque estava tudo coberto de água. Então o Espírito Santo se movia sobre a face da água. Ok? Então no verso 3... veja, a criação começa. E é interessante, a Bíblia na verdade não nos diz aqui que isso é a criação. O que ela nos mostra é uma recriação, por assim dizer. Agora, isso é importante porque às vezes há pessoas que olham para a Bíblia e dizem, bem, como você pode dizer que foi assim que Deus criou a terra? E elas tentam nos contradizer, mas a verdade é que são ignorantes de que esse relato de Gênesis da criação não é a criação original. O que a Bíblia diz é que foi um reabastecimento. Na verdade, foi uma recriação. Ok? Porque, a partir do verso 2, há uma grande diferença. Algo aconteceu que a deixou sem forma e vazia. Vazia. Ela não foi criada para ser vazia. Deus não criou a terra para ser vazia. Algo a deixou vazia. Eu vou mostrar isso amanhã. Então, a questão é, quando Deus começa a dizer haja isso e haja aquilo, apenas se, a não ser que você encontre um lugar onde ele diz Deus especificamente criou algo, isso não foi uma nova criação? Por exemplo, quando ele diz haja luz, ele não estava criando a luz? O que quer dizer que deveria haver luz antes? Ok, vocês entendem? Porque quando ele criou a luz, ele nos disse exatamente o que ele criou. Bem, vamos repassar só mais um pouco, certo? Ok, Deus disse, haja luz e houve luz, mas notem algo. A primeira coisa que encontramos, o Espírito de Deus, a primeira manifestação de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
o Espírito Santo pairava sobre a terra. Então Deus disse. Agora, sabe, no Velho Testamento, toda vez que você encontra Deus, sem a identificação especial de se foi o Espírito de Deus que fez ou um anjo do Senhor, então você sabe que ele quer dizer o Pai. Ok? Ele normalmente se refere desta forma, como Deus. Agora, quando se refere ao Espírito Santo, ele usa vários termos como o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito, e às vezes ele até chama de um anjo do Senhor. O contexto vai te dizer se é um anjo normal ou se é o anjo do Senhor. Glória a Deus. Ok, então aqui quando ele diz, e Deus disse, haja luz, ele diz, e houve luz. Vá para o verso 4. E Deus viu a luz que era boa, e Deus dividiu a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E a noite e a manhã foram primeiro dia. Não é maravilhoso? Ele diz noite e dia, dizemos dia e noite. Ou seja, Deus não começa da luz para as trevas. Não, ele diz noite e manhã. O seu dia começa na noite e vai para amanhã. É assim que Deus olha para as coisas. Então o seu dia vai para a luz. Mas o homem pensa diferente, ele diz manhã e noite. Então o seu dia começa brilhante e acaba escuro. Então Deus disse, a noite e a manhã foi o primeiro dia, verso 6. E Deus disse, haja firmamento no meio das águas, e que isso divida as águas das águas, a parte de cima e de baixo. E Deus fez o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu, e a noite e a manhã foram o segundo dia. Próximo. E Deus disse que as águas debaixo do céu se ajuntem em um lugar, e que a terra seca apareça, e assim foi. E Deus chamou a terra seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza grama, vejam, que a terra produza grama. As ervas deem semente e as árvores deem fruto segundo o seu tipo, cuja semente está nele mesmo sobre a terra, e assim foi. Veja, a Bíblia não diz que ele criou. Veja, ele disse que a terra produza grama. E assim foi. Aparentemente, havia grama antes. Vê isso? Ok. Próximo verso. E a terra produziu grama, e a erva semente segundo o seu tipo, e a árvore fruto, cuja semente está nele mesmo segundo o seu tipo, e Deus viu que era bom. E a noite e a manhã foram o terceiro dia. Próximo. E Deus disse, haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que hajam para sinais, para estações, para dias e para anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Ok? E Deus fez 2 grandes luminares. Isso é muito importante. Significa que esses em particular não estavam lá antes. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele fez as estrelas também. Ele fez as estrelas também. Glória a Deus! Então já havia outros luminares. Outros luminares, nós já vimos que ele falou de diferentes, e então agora, ele está distinguindo entre aqueles luminares, as estrelas, e esses 2 grandes luminares. Não espanta que quando se falam das galáxias, nos contam que há várias luas para planetas diferentes, ok? E, claro, as estrelas são incontáveis. E há vários planetas diferentes de que se fala. Esta passagem nos ajuda a entender muito facilmente. Glória a Deus. Ok, podemos ler mais 1 ou 2 versos. 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar sobre a terra.
e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas, e Deus viu que era bom. Próximo. E a noite e a manhã foram quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura viva que se move, as quais as águas produzem abundantemente segundo o seu tipo, e toda ave alada segundo o seu tipo, e Deus viu. Vocês notaram, e Deus criou grandes baleias. Eu disse, notem quando ele apenas ordena que algo apareça, e quando ele faz ou cria. Observação, como sempre a tradução está sendo feita em cima da versão que o ministro está usando. Glória a Deus. Ok, agora vamos ver outra coisa. E Deus criou grandes baleias e toda criatura viva que se move, as quais as águas produzem abundantemente segundo o seu tipo, e toda ave alada segundo o seu tipo, e Deus viu que era bom. E Deus as abençoou, dizendo, sejam frutíferas e multipliquem e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Uau! E noite e manhã foram quinto dia. E Deus disse que a terra produza criaturas vivas segundo o seu tipo, gado e répteis e feras da terra, segundo o seu tipo, e assim foi. E Deus fez a fera da terra segundo o seu tipo, e gado segundo o seu tipo, e todo réptil que se rasteja sobre a terra segundo o seu tipo, e Deus viu que era bom. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves da terra, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Isso é notável? Não, volte um pouco, eu quero que você veja isso. Veja algo. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Estão acompanhando? Há um pequeno debate, e eu vou falar um pouco a vocês depois, talvez depois de hoje. Então ele diz, segundo a nossa semelhança, e que ele tenha domínio, a parte que eu quero que notem, é a autoridade que ele deu ao homem aqui. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Não deixe isso passar. Sobre toda a terra. Isso inclui todos os minerais, todos os metais, tudo. E ele diz, não só sobre a terra, mas sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Uau! 27. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou, macho e fêmea, ele os criou. Certo, vá para o capítulo 2, vamos começar do verso 1. Gênesis 2, a partir do verso 1. Assim os céus e a terra foram terminados, e tudo que neles há. E no sétimo dia, Deus terminou o seu trabalho que ele tinha feito e descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de todo o trabalho que Deus criou e fez. Notem, criou e fez. Duas coisas diferentes, certo? Ok. Agora, quando ele diz criou, quer dizer trazer ao mundo material sem qualquer do nada. Ou seja, fazer algo do nada. Ok? Essa é a palavra que traduz criar ou criou. E então fez é manipular para moldar, a partir de um material pré-existente. Ok? São as palavras no hebraico usadas aí, diferentes. Certo, o próximo verso. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criadas no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ok? E toda a planta do campo antes de estar na terra, vejam agora, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, embora Deus tenha dado sua palavra, para que essas plantas viessem a existir, ele diz que elas não apareceram, porque a chuva ainda não tinha vindo.
Mas os potenciais estavam na terra. Porque a palavra de Deus disse assim. Elas estão lá, esperando que Deus ordene a chuva para vir. Veja de novo. Veja de novo. Ele diz toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ele está nos dizendo as gerações da sua criação. Como é a ordem das coisas. Vamos para o próximo verso, vai clarear tudo. Mas então veio uma névoa da terra e molhou toda a face do solo. Vem, ok, próximo. E o Senhor Deus formou o homem. Agora ele nos dá a história do homem. No capítulo 1, Deus disse, vamos fazer isso. Então, isso no verso 26. No 27, ele diz, então Deus criou. Agora ele vai formar o homem. A criação do homem e a sua formação são duas coisas diferentes. Quando ele criou o homem era um ser espiritual. Até que Deus manipulou o homem e deu forma a partir do pó da terra. Ok, é isso que ele agora descreve para você. A criação está no verso 27 do capítulo 1, mas a formação do homem é o que ele descreve agora. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aleluia. E o Senhor Deus plantou um jardim ao leste no Éden, e lá ele pôs o homem que ele tinha formado. E do solo fez o Senhor Deus crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, a árvore da vida também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Maravilhoso. Ok, então isso nos leva para outra área. Mas você acompanhou até aqui? Ok. Vamos voltar ao verso 3. Quando Deus começou esta criação e recriação que na verdade aconteceu. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1. E Deus disse, haja luz, e houve luz. O verso 2 nos diz que a presença do Espírito Santo estava lá primeiro. E diz que o Espírito Santo pairava sobre, como uma incubação. Agora, por quanto tempo ele fez isso, não sabemos. Mas ele estava lá. Então descobrimos que quando Deus começou essa criação, duas coisas eram necessárias. A primeira era a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo era o requerimento número 1. A segunda coisa era a palavra de Deus. Deus falou. E Deus disse, haja. E então daí em diante vemos, ele diz, haja isso, haja aquilo, entende? Ele continua falando, mas o Espírito de Deus estava presente. Primeiro. Então Deus começou a falar. O quão importante é isso? Oh, muito, muito importante. Muito, muito importante. Você sabia que quando Deus falou do homem, o que disse sobre ele? Ele diz, façamos o homem, verso 26, capítulo 1. Volte para Gênesis, capítulo 1, verso 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ou seja, que ele seja como nós, ou seja, que ele funcione como nós. Segundo a nossa semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Sobre tudo. Sobre toda a terra. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que ele se pareça conosco e que ele haja como nós. Então, você é a imagem de Deus. Isso é um fato da vida. E você sabia, foi por isso que Deus disse, tu não matarás. Ele disse, não mate outro homem.
Ele disse porque ele foi feito à imagem de Deus. O homem é feito à imagem de Deus. É uma das primeiras razões pela qual você deve amar a todos. Porque eles são a imagem de Deus. Qualquer um que conhece a Deus deve amar as pessoas. Se você não ama as pessoas, não conhece a Deus, é o que a Bíblia diz. Ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como você pode não amar alguém que é a imagem de Deus, a quem você diz que ama? Vê? Você é a imagem de Deus? Aleluia! Você é a imagem de Deus? Mas outra coisa bonita aqui é que também fomos feitos à semelhança de Deus. Então devemos agir como Ele. Devemos copiá-lo. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do 1. Efésios 5, do verso 1. Veja, sejam imitadores de Deus, desta forma como filhos amados e queridos. Imitadores. Nós devemos copiá-lo. Ele espera que nós o copiemos. Jesus disse, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Foi o que Jesus disse. Nós devemos copiá-lo. Deus disse, a prata é minha, o ouro é meu, tudo que está aí, tudo pertence a mim. Nosso Deus é rico. Se você quer trazer riqueza à sua vida pessoal, então você pode. Você pode. Tudo o que você tem que fazer é seguir os princípios dele. Agir como ele. Sejam imitadores de Deus, como filhos queridos e amados. Então vamos de novo. Nós dissemos que em Gênesis capítulo 1, no verso 2, o Espírito Santo pairava sobre a terra. Ele incubava sobre a terra. Então Deus falou. A presença do Espírito Santo muito importante, e então a fala é importante. Agora, o que isso nos diz é o seguinte: se o Espírito Santo põe a sua presença sobre algo, então isso quer dizer que ele prepara aquela coisa, ele a prepara para o seu propósito. Porque a Bíblia nos diz que tudo que Deus diz é haja, haja, haja. Ele diz, pelo seu Espírito ele aclara os céus, e então ele diz, pelo seu Espírito ele criou o mundo. Então, na verdade, foi o Espírito Santo que fez as coisas acontecerem, o que quer dizer que o Espírito Santo era o poder. Mas Deus teve que falar, porque era necessário que Deus falasse. O que há de tão importante nas palavras? Eu digo o que há de importante nas palavras. Palavras contém energia. Porque suas palavras criam o que chamamos de ondas sonoras. Certo? Que podem ser medidas. Suas palavras criam ondas sonoras que podem ser medidas. Quando você fala, ondas sonoras são criadas a partir da sua fala. E estas ondas sonoras carregam energia. Energia que pode ser medida. Agora, o quanto isso é importante? Muito importante, porque se as suas palavras têm energia, vamos olhar isso. Quantos aqui já aumentaram o volume do seu som e notaram que coisas ao seu redor começaram a vibrar? Você não viu a energia, mas você viu o efeito da energia, porque transmitiu o quê? Ondas sonoras. E essas ondas, quando se propagam, chegam naqueles materiais e eles começam
a vibrar por essa energia. Nós vemos o efeito da eletricidade, embora nossos olhos não vejam a eletricidade. Nós não vemos o poder elétrico, a energia elétrica. Nós não a vemos, mas vemos os efeitos. Então, da mesma forma, quando você fala, algo acontece e depende do volume das suas palavras, se você quer ver o efeito, se quer ver o poder, a energia que está saindo do seu som. Então, quando você aumenta o volume, toda aquela vibração que você vê está vindo por causa da energia através das ondas sonoras. Agora, se você não aumentasse o volume, você não saberia que algo assim poderia acontecer. Mas só porque você não está vendo não quer dizer que não está lá. Está lá. Agora, você está acompanhando o que eu estou falando? Certo, então toda vez que você fala, você libera energia. Toda vez que você fala, energia sai. Energia sai. A coisa importante aqui é que estamos olhando para a ponte entre o espiritual e o material. Há uma ponte entre o espiritual e o material. O Espírito Santo é espiritual. Deus fala, a sua palavra pode ser ouvida, certo? E então coisas físicas começam a acontecer. Coisas materiais vêm à vida. Como pode ser isso? Como podem as palavras ter agido pelo Espírito Santo e ter feito animais aparecerem? Como é que palavras agindo pelo Espírito Santo fizeram que toda essa criação aparecesse? E as coisas físicas? O que quer dizer que nossas palavras, quando elas agem pelo Espírito Santo, podem produzir efeitos no mundo material. Aleluia! É fantástico? Realmente, realmente fantástico. É fantástico mesmo. Fantástico. Agora, vocês sabem, vários cientistas já realizaram muitos experimentos ao longo dos anos, tentando encontrar esta verdade. Eles têm tentado há anos. Eu vi sobre uma interessante descoberta. Um certo cientista decidiu pesquisar sobre o poder, o efeito das palavras nas coisas naturais. Então, ele preparou esse experimento. Ele começou a cultivar duas plantas do mesmo tipo em condições idênticas, ok? Então ele cultivou essa e cultivou essa. Tudo era feito ao mesmo tempo, sob as mesmas condições. E então, ele decidiu que ele ia falar palavras de amor e bondade para esta. E ele ia falar palavras de ódio e abuso para outra. Ele tentava encontrar o efeito das palavras sobre as coisas naturais, como plantas. E ele as sujeitou a esta exposição a palavras. Continuamente, todo dia. Todo dia. Todo dia. E ambas cresciam. Todo dia.
E ele descobriu que aquela para a qual ele falava coisas boas continuou crescendo mais e mais. E a outra começou a ir mal depois de um tempo. E ele continuou até que viu esta, que recebeu todo o abuso, literalmente secar até a morte. Palavras a mataram. Palavras a mataram. E temos outra experiência interessante. Um médico, por engano, ele tinha 2 homens. A condição de um era muito boa, ele achava que tinha câncer, mas não havia câncer. E o segundo tinha câncer. Então, eles, por engano, deram os relatórios do que tinha câncer, aquele que não tinha câncer, e o do outro cara para o outro. Eles trocaram os exames. E então criaram os relatórios errados. E deram ao homem que deveria ir para casa bem o relatório de que ele tinha câncer e que ele morreria em menos de 3 anos. E o outro cara, que ele não tinha câncer, mas ele era o que tinha câncer. Ele é o que devia morrer em menos de 3 anos. E ambos foram para casa. O cara que não tinha câncer recebeu o relatório que tinha câncer e que morreria em breve. E claro que ele ficou para baixo, foi para casa, começou a preparar a família para a morte certa. E adivinhem, em menos de 3 anos ele estava morto. O que aconteceu? O câncer veio. Com o passar do tempo, ele na verdade teve câncer. Como pode isso? Porque ele saiu dizendo para todo mundo que ele tinha câncer, o médico disse que ele ia morrer em menos de 3 anos. Então, com suas palavras, ele criou o câncer, sem perceber que era um engano. O outro cara saiu dizendo a todo mundo que afinal ele não morreria. Que o médico checou e disse que ele não tinha nada. Então toda a dor que ele estava sofrendo ia deixá-lo. E ele estava radiante. E adivinhem, o seu câncer desapareceu. Como é possível? O poder das palavras. O poder das palavras. Deus sabia que as palavras eram tão importantes. As palavras são a sua ponte entre o reino espiritual e o reino natural. Porque elas são ao mesmo tempo espirituais e interessantemente físicas. Como pode? Eu te digo. Se é verdade que a fala cria ondas sonoras e desta forma tem energia, se isso é verdade, pense nisso. Se é verdade como observamos, então quase todos aqui estão cientes do efeito do som, ok? Quando ele está alto. Ou imagine alguém gritando bem agudo. Você vê algo balançando? Por causa disso, não só o som grave, mas também o grito bem agudo de uma voz pode criar esses efeitos também. Então, se isso é verdade, que as ondas sonoras têm energia e elas vêm da fala, quantos aqui leram um pouco de física ou química, só um pouquinho? Ok. Se você está familiarizado com a teoria
da relatividade de Einstein, na qual ele declarou que E é igual a mc ao quadrado. Certo? Onde E é energia, m é massa ou matéria e desta forma substância, e c é a constante, a velocidade da luz ao quadrado. Correto? O que isso quer dizer? O que isso te diz é que a energia é matéria. Simples. Que energia é matéria? Se energia é matéria, então a sua fala é matéria. Então, isto diz algo a você que é muito, muito vital. Significa que o menor componente de qualquer elemento, desta forma, pode não ser um átomo. Quer dizer que provavelmente é massa sonora. Isso quer dizer que em toda partícula há uma onda sonora que pode conter códigos sonoros. Isso é simples? É simples, não? Isso é notável. É notável, porque se contém código sonoro, porque contém ondas sonoras, quer dizer que vai responder a ondas sonoras. Se isso é verdade, isso nos ajuda a ver a relação entre as coisas físicas e coisas espirituais. Agora eu posso entender por que podemos chamar coisas do reino espiritual para o mundo material. É tão simples. Porque em cada uma dessas partículas subatômicas, você tem um código sonoro. No vale dos ossos secos, Deus disse a Ezequiel, esses ossos podem viver. O que ele diz para ele fazer? Ele diz, profetiza aos ossos. Agora, irmãos e irmãs, vocês percebem que, na verdade, somos criaturas. Eu já disse a vocês várias vezes que a coisa mais bonita que Deus já deu ao ser humano natural é o poder da fala. E agora você vê por quê? O poder da fala, porque ele o coloca no nível de um criador. Porque tudo criado por Deus, tudo que vem de Deus tem um código sonoro. E uma vez que você se alinha com a unção do Espírito de Deus e fala, você faz a conexão com o código sonoro que está dentro daquela partícula subatômica. Quer você vá fazê-la viver ou morrer, quer vá fazê-la se multiplicar ou se reduzir. Agora você entende por que, em tempos recentes, eles têm experimentado e começado a fazer, quando estão usando ondas sonoras de alta intensidade e ultrassom localizado para destruir células cancerígenas. Como isso é possível? Porque descobriram que o som é energia.
E se o ultrassom de alta intensidade localizado destrói células cancerígenas, significa que palavras destroem células de câncer. Isso tem sido testado recentemente, é uma das mais atuais respostas científicas para o câncer. E está funcionando? E você vê por que é tão perigoso você dizer palavras negativas, porque você está fazendo conexão com o código sonoro e dizendo a essas partículas subatômicas o que fazer, sem saber que uma vez que você fala, a criação ou a destruição começa. É imediato. É imediato. O quão breve isso acaba aparecendo depende da intensidade. E agora você entende Romanos capítulo 10, verso 9. Vá para Romanos 10 e veja o verso 9. Do verso 9 até o verso 10. Pois se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o levantou dos mortos, tu serás salvo. Agora veja o verso 8, vamos pegar daí. Ele diz, porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele mostra duas coisas importantes, a sua boca e o seu coração. Onde o Espírito Santo vive? No seu coração. Ele mostra a importância do seu coração e da sua boca. Veja isso, ele diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é a palavra da fé que pregamos. 9. Pois se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. E ele diz por quê? Por que esse princípio? Verso 10, vejam. Ele diz por quê? Entenda, por quê? Com o coração, o homem crê para a justiça. E com a boca, a confissão é feita para a salvação. Com seu coração, você crê para a justiça. Ou seja, você crê que está correto com Deus. Ou seja, é com seu coração que você está alinhado no propósito e vontade de Deus. Do seu coração, você é trazido à vontade de Deus, à vontade perfeita de Deus. E então, com a sua boca, você faz palavras que vão te catapultar para a salvação. E a salvação inclui todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Seu coração e sua boca, como eles são importantes. Glória a Deus. Então, você está aí? Vamos ver algo. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus fala aos discípulos sobre oração, e então ele disse algumas coisas. Capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ver o 10. Naquela oração, ele diz, para orarmos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Isso chacoalha nossa mente. É tão simples, mas chacoalha a mente. Você conhece a oração onde isso está? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Mas veja, venha o teu reino, ele diz, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Isso quer dizer agora, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Existe falta no céu? Não. Fale comigo. Me diga, existe falta no céu? Não. Há doenças no céu? Não. Há fracasso no céu? Não. Jesus disse para orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita, não como era feita, como é feita. Ou seja, a vida que você quer viver agora está em consistência, em consonância com o céu. Ou seja, oh, glória a Deus. Então o Espírito Santo veio para me dar uma vida divina agora. A tua vontade, ele diz, venha o teu reino. O que Jesus disse? O reino veio.
Jesus trouxe o reino. Ele nos disse para irmos pregar o reino. Diga aos homens que o reino chegou. A morte dele, a ressurreição dele, trouxeram o reino a nós. Então o reino veio. E agora levamos os homens ao reino de Deus. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Aleluia. Ok, agora, com isso ainda na sua mente, vá para 3 João, 3ª Epístola de João, verso 2. E agora você entende, amados, eu desejo sobre todas as coisas que possam prosperar e estar em saúde, assim como prospera a tua alma, porque seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. O que quer dizer que essa é a vontade de Deus, que você prospere e esteja em saúde. É a vontade do Pai. No céu não há falta. Amém. Então não há falta no céu, ele diz, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Essa é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Como pôde Jesus multiplicar pães e peixes? Instantaneamente. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar as multidões. Instantaneamente. Ele não disse, vão para casa e voltem amanhã. Não, ele fez para eles. Deixa eu mostrar algo. Em Isaías capítulo 45, vamos ler do verso 2. Isaías capítulo 45, a partir do verso 2. Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas em lugares secretos. Riquezas escondidas de lugares secretos. Ouçam, entendam isso, você é um filho de Deus. E não há nada bom demais para você. O Espírito Santo veio à sua vida para te ajudar a viver uma vida sobrenatural. E até que os filhos de Deus entendam o ministério do Espírito Santo, eles estarão servindo a Deus, mas vivendo uma vida ordinária. Entendem? Porque não conhecem as maneiras do Espírito Santo. A Bíblia diz, andem no Espírito, andem no Espírito. Essa é uma instrução dada a nós, devemos andar no Espírito, viver no Espírito. Ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também o quê? No Espírito. Então ele espera que vivamos no Espírito e andemos no Espírito, ou seja, vivemos nossas vidas no Espírito. Isso significa consciência celestial. Vamos ler o verso 3 de novo. Verso 3 de Isaías. Ele diz, e te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que possas saber que eu, Senhor, que te chamou pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Ele diz, te darei o quê? As riquezas escondidas dos lugares secretos. Os tesouros da escuridão. Sabe, qualquer um pode pensar e dizer, bem, eu não acho que... Se você não pensa assim, deixe. Não se preocupe. Mas isso significa que você jogará pelas regras dos homens, e vai sofrer o que eles sofrem, vai passar pelo que eles passam e ainda vai dizer que está conectado com Deus. Onde está sua conexão? Onde está sua conexão sobrenatural sem uma vida sobrenatural? Glória a Deus! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.